E aí, pessoal, mais uma aulinha aí. A gente vai falar hoje sobre o movimento circular. Ele está no módulo 3 da apostila de vocês, né? Na apostila 2. Ou na apostila 1? Na apostila 1. Isso. Não. É na apostila 2. Ok. Lá na página 35. Então a gente vai discutir os principais pontos aqui relevantes sobre esse movimento circular. A apostilazinha de vocês, ela está bem sintetizada, esse conteúdo, fácil de vocês compreenderem, então seria interessante que vocês dessem uma lida também no material. Não esperar somente o vídeo que o professor estiver gravando aí, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês, eu vou começar com uma mensagem inicial para explicar sobre o movimento circular. Quando a gente tem um ditado que diz que a nossa vida, ela deu uma guinada de 360 graus, na verdade, a nossa vida, quando se fala esse ditado, ela praticamente saiu de um ponto e chegou até um outro, né? Então, eu já tenho uma unidade de medida bem interessante para quem prestou atenção no que eu disse, que foi o grau. Então, na verdade, quando você tem uma circunferência, e a partir da circunferência você tem que medir um ângulo, né? Nós utilizamos bastante a unidade chamada grau. Mas, na verdade, em termos técnicos, eu tenho que observar e dizer que eu estou varrendo uma região interna dessa minha circunferência, né? E o mais interessante é que quando você tem uma circunferência, você tem três principais características dentro dessa circunferência. Você tem o que eu chamo de deslocamento escalar, você tem o deslocamento vetorial e você tem o deslocamento angular. No próximo videozinho eu vou explicar para vocês através da folha, né? Porque matemática e física vocês sabem que não tem como a gente tirar dessa exemplificação, mas eu quero que vocês analisem o seguinte, que nesse movimento circular eu tenho duas características principais, que é o período e a frequência, ok? E falando em período e em frequência, só vou sintetizar rapidamente o que eu estou falando aqui para vocês. Ele está sendo contemplado lá na página 38 da apostila de vocês, né? Então eu vou ler aqui um pedacinho, realmente para vocês verem que não é difícil de eu entender a definição do que é período e o que é frequência. Observando o relógio mais especificamente, o ponteiro indicativo dos minutos, sabemos que este demora 1 hora para dar uma volta completa. Se olharmos uma roda gigante, outro exemplo de movimento circular, veremos que as pessoas sempre irão passar por um mesmo ponto, seja qual for o ponto escolhido na trajetória. Isso nos dá a ideia da repetição, uma característica dos movimentos circulares. Tal característica nesse movimento é descrita por meio de duas grandezas físicas, a frequência e o período, ok? Então, quando eu volto lá e falo o seguinte, a apostila de vocês fala o seguinte, que o ponteiro dos minutos, sabendo que ele demora 1 hora para dar uma volta completa, eu já tenho a definição do que é o período. Então, dentro da física, período é o tempo necessário para algo dar uma volta completa de sair de um ponto circular até chegar até outro ponto circular, certo? E a unidade principal de se medir período seria os segundos, ok? No sistema internacional. Além do período, eu tenho a frequência. A frequência, na verdade, se eu tenho um exemplo aqui, entendemos frequência como a medida do número de vezes que um determinado fenômeno se repete em uma determinada unidade de tempo, né? Então, quando eu falo assim, olha, eu tenho um exemplo aqui prático. A frequência, deixa eu ver aqui um exemplo tranquilo de vocês entenderem. O período, né, voltando novamente, é o tempo necessário para se dar a volta completa em um ciclo, né? E como diz a frequência aqui, é a medida do número de vezes que um dado fenômeno se repete em determinada unidade de tempo.
Então, se é o número de voltas pelo tempo, existe uma unidade principal de se calcular a frequência, que são os hertz, beleza? Então, quando você tem assim, dentro da parte da ondulatória, que também trata bastante frequência, você tem uma rádio com uma frequência de 100 Hz. Quer dizer que aquelas ondas elas estão oscilando a uma frequência de 100 voltas por segundo, né? Então seria basicamente isso daí. No próximo vídeo, eu vou explicar detalhadamente o que é uma velocidade linear, uma velocidade angular. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês também. Não existe somente a unidade de se calcular ângulo chamado de grau. Existe também os radianos, que eu vou explicar para vocês como é que faz essa conversão. Beleza? Até o próximo vídeo aí.